Bem-vindas ao... Sejam bem-vindas à jornada Meu Filho Canhoto. Aqui nós discutimos estratégias para você ajudar o seu filho canhoto com atividades do dia a dia e também com os deveres de casa. Eu sou a Manuela Correia e o tema de hoje é Descubra se seu filho é mesmo canhoto com essas técnicas. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque muitas vezes, quando a criança é pequena, existe uma grande dúvida, né, para os pais, para a família, se a criança é de fato canhota. E como é que faz para descobrir? Se às vezes a criança troca as mãos, se nem sempre fica muito claro, desde que a criança é bebê, que ela é canhota. Então é por isso que eu escolhi esse assunto hoje para a gente conversar. E a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que alguns bebês já mostram a preferência desde muito pequenininhos. Com 6 meses já é possível ver a preferência do bebê. Mas, às vezes, essa demonstração vai ser um pouco mais tarde. Nós temos, né, a live de ontem foi sobre esse assunto, de quando é que a gente descobre. Então, como era um assunto muito extenso, a gente fez uma live só sobre isso, em qual é a idade, né? E a gente conversou um pouco sobre como vai variando ao longo das semanas, inclusive, não só dos meses e dos anos, a modificação da criança usando as mãos, não é? Então, muitas vezes você vai ter a criança usando a mão direita uma vez, a mão esquerda outra vez, ou usando as duas mãos, usando as duas mãos. Então, isso às vezes acontece, né? Da pessoa ir fazendo, então, essa utilização, a criança fazendo essa utilização das duas mãos. Eu queria saber se o pessoal que está aqui agora no Instagram, se vocês estavam na live de ontem, se vocês acompanharam esse assunto que nós conversamos ontem, que era quando descobrir, né, se a criança é canhota. Então, hoje a gente vai falar sobre o como descobrir. Por quê? Porque é muito importante também que a gente faça algumas coisas muito específicas, uma observação muito específica para a criança, para que a gente não tome uma conclusão errada, não é? Então, é isso. Então, só assim, resumindo sobre o que a gente conversou ontem, por volta dos 4 anos e meio, né, até os 8 anos, a gente vai ver a criança, então, demonstrando já essa habilidade de usar a mão esquerda. Então, de qualquer maneira, é importante a gente ver como a criança se comporta para a gente evitar a frustração e poder ajudar essa criança no dia a dia, né? Com os objetos e com as técnicas. A Ana Paula falou, não, ela não viu a live de ontem, né? Mas você assistiu a aula do workshop. Que bom, eu espero que você tenha gostado da aula do workshop. Hoje já foi liberada a aula 2. Você já assistiu a aula 2? Já viu que chegou o link pelo seu e-mail. Eu espero que você possa assistir, deixar seu comentário dizendo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, não é? Porque a aula 3 do workshop, eu vou falar para o pessoal um pouquinho então sobre o workshop. O workshop está acontecendo essa semana, começou segunda-feira, dia 11, e vai até sexta-feira, dia 15. São 3 aulas online e gratuitas que estão disponíveis. Eu dividi em 3 aulas, em que a aula 1, a gente falou sobre quais são os desafios para a criança canhota em sala de aula. A aula 2, a gente falou sobre as técnicas específicas para a escrita, então já foram liberadas essas 2 aulas, e a aula 3 do workshop, que será na sexta-feira, a gente vai responder perguntas de quem ficou com algumas dúvidas durante o workshop. Então é isso, então sejam bem-vindos a se inscreverem, quem ainda não se inscreveu para o workshop ou dessa aula do workshop. Então, dando continuidade aqui à nossa live, que é sobre descobrir se a criança é mesmo canhota, não é? Então, o importante é que a gente faça essa descoberta sem interferir. Então, é por isso que eu quis fazer essa live específica sobre descoberta, porque muitas vezes, no processo de descobrir, vai acontecer de a gente interferir no processo da criança e muitas vezes induzir a criança a usar uma mão que não é a preferencial dela. Então, é por isso que a gente hoje vai discutir como é que a gente observa, como é que a gente descobre, quais são as atividades que a gente pode propor para a criança, para a gente observar sem ela perceber que está sendo observada. Então, a Ana Paula fez uma pergunta. Além das aulas à live todo dia aqui, Ana Paula, que boa sua pergunta. Sim, nós temos feito lives de segunda a sexta, sempre às 12h15. Eu fiz uma enquete, qual seria o melhor horário, porque eu tenho 2 horários disponíveis, que é 12h15 e 2h15. E aí, como ficou empate, eu resolvi fazer às 12h15 e o pessoal das 2h15 pode assistir
a aula gravada, né, a live gravada, pelo Stories depois que eu fica disponível. A gente tem feito, a gente vai continuar durante a quarentena fazendo as lives diárias e depois da quarentena vão ser 2 lives por semana. Mas enquanto, porque aí a organização depois que a quarentena acabar será diferente, mas por enquanto, com a minha disponibilidade atual, eu vou fazer então as lives todos os dias. Então eu estou vendo a Flávia entrou aqui. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Que bom te ver. E Flávia, eu estava contando aqui para o pessoal que as inscrições para o workshop estão abertas, o workshop a última aula vai ser liberada na sexta-feira e vai ficar disponível as aulas vão ficar disponíveis para serem assistidas até o domingo. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva para conseguir assistir essas aulas que estão super legais, em que eu falo primeiro dos desafios, depois de algumas técnicas que podem ajudar a criança na escola, na vida escolar. Então, dando continuidade ao assunto de hoje, de como descobrir, né? Então, a gente já viu que alguns bebês mostram desde muito pequenininhos, depois vai ter uma fase em que a criança pode usar as 2 mãos e que isso não fique muito claro para a criança canhota, para os adultos e também para a própria criança qual é a mão preferencial dela. E ali em torno dos 4 anos e meio ela vai começar a demonstrar, mas muitas vezes os pais e os professores só vão mesmo perceber na alfabetização, que é quando eles vão ver a criança escrevendo. Não é assim, só para a gente relembrar o conceito do que é ser canhoto. Canhoto é todo aquele que faz 70% ou mais das atividades com a mão esquerda. Então, na escrita, sempre o canhoto usa a mão esquerda, mas para outras atividades, ele pode utilizar, por exemplo, para escovar os dentes, pentear o cabelo, ele pode utilizar a mão direita. Então, é por isso que, às vezes, a gente fica na dúvida para saber se aquela pessoa é canhota ou destra. E quando eles são pequenininhos, acontece muito deles trocarem de mãos porque estão experimentando. O fundamental é a gente observar, sem interferir, deixando a criança experimentar e observar se ela está fazendo muitas vezes alguma atividade com dificuldade. Porque muitas vezes o que está acontecendo é que ela está copiando os outros adultos que podem ser destros na família. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal sobre isso de copiar. Quando minha filha era pequenininha, ela comia com a mão direita. E eu ainda não sabia que ela era canhota. Até naquele momento, aquilo não era claro, porque eu nem, na minha cabeça, eu nem considerava a opção dela ser canhota. Foi só depois, com 4 anos e meio, que a professora me falou que ela era canhota e que eu descobri que ela era canhota. E aí eu fui estudar sobre esse assunto para ajudá-la e resolvi, então, por isso, compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu aprendi estudando e os cursos que eu fiz para poder compartilhar com vocês o que eu aprendi. Então, a história da minha filha. Ela estava comendo e ao invés de ela levar o talher até a boca, ela levava a boca até o prato. Então, ela abaixava a cabecinha, pegava o talher assim e trazia a comida para a boca. E eu não sabia o que fazer. No máximo, se ela não fosse trazer a boca até o prato, ela levantava o cotovelo e fazia assim, pegava e trazia assim. Ela não conseguia trazer o talher até a boca. E quando isso aconteceu, então, eu conversei com o pediatra e ela me disse que eu que não estava sabendo educar minha filha, que se eu ensinasse a ela a maneira correta de pegar no talher, ela ia saber como é que comia. E então, e aquilo, né, continuou por 1 ano e 2 anos. Com 4 anos e meio, então, quando eu descobri que ela era canhota, eu simplesmente sugeri, falei, filho, você quer tentar segurar a colher, ela estava tomando uma sopa, com essa mão? Na hora que ela segurou a colher, eu tô falando sério, aquilo foi a coisa mais impressionante da minha vida, parecia um milagre. Ela pegou a colher e trouxe a colher até a boca. Eu quase chorei. Falei, meu Deus, a criança sabe comer. Ela parecia uma princesa comendo. Aquela pessoa que comia com a boca no prato, arrastando a comida e com o cotovelo levantado. Então, e por que ela estava fazendo daquele jeito? Porque ela via todo mundo da casa comendo daquele jeito. Porque muitas vezes, sem perceber, eu não sei se eu fazia isso, mas certamente eu devia fazer, eu entregava a colher na mão direita dela. E no momento em que eu entregava a colher na mão direita dela, ela pegava e ela deve ter entendido na cabeça dela que aquilo era o jeito correto de comer. Então, ela levava a boca até lá para comer. E com a mão esquerda, foi muito fácil para ela
comer. Então, é isso que eu quero dizer da importância de a gente observar se tem alguma atividade que, às vezes, é um desafio para a criança. Se a gente observa que ela, com a mão direita, está sendo muito desafiador, pode ser que ela tente, a gente pode sugerir que ela tente com a mão esquerda, e aí pode ser que seja muito fácil para ela. É por isso que é importante a gente observar qual é o desafio que a criança está enfrentando. E isso é muito particular. Vai ter crianças que, quando perceber que ela não consegue trazer a colher, ela simplesmente vai pegar a colher com outra mão. E vai ter crianças que não vai fazer isso. E é por isso que a gente tem que estar atento, a gente como adulto, não é? Tem uma pergunta dizendo: tenho muito interesse no assunto por ter uma filha canhota e já está em idade escolar e tenho alguma dificuldade em ajudá-la a fazer as tarefas da escola. Sim, é verdade. E o que acontece, Raimundo, seu nome, né? Raimundo, o que acontece é que, infelizmente, as faculdades de pedagogia ainda não ensinam, em seu currículo ainda não está incluído as técnicas para que os professores possam ajudar as crianças canhotas. Então, é por isso que, por enquanto, nós pais temos que tomar, né, a frente dessa parte e ajudar a criança com essas técnicas. Eu espero, Raimundo, que você tenha se inscrito no workshop, não é? E esse workshop, Libere o Potencial do Seu Filho Canhoto, a gente fala especificamente dessas técnicas para ajudar a criança eu falo primeiro os desafios de uma maneira geral que a criança canhota pode enfrentar na vida escolar, e a aula 2, que foi liberada hoje, fala especificamente sobre o dever de casa. Eu espero que você tenha se inscrito e é só você colocar seu e-mail aqui no link, aqui na bio, tá o link para o workshop. A partir desse link, você coloca seu e-mail, recebe na sua caixa postal. Na sua caixa postal, no seu e-mail, você vai confirmar e você vai receber, então, o acesso para assistir essas aulas. Assista, que você vai conseguir ajudar sua filha. Vai fazer bastante diferença com as técnicas que eu já estou ensinando lá. Eu disponibilizei, inclusive, hoje, junto com a aula 2, um e-book com todas as técnicas escritas, porque depois que vocês assistirem a aula, e como o workshop só vai ficar, os vídeos ficarão disponíveis só até domingo, vocês vão ter o e-book para depois vocês poderem consultar se esquecerem alguma regra. Lá tem fotos das posições, explicando como é que deve continuar. Eu tenho a Marina aqui no YouTube dizendo: eu sou destra. E Marina, você tem algum canhoto na sua família? Algum filho seu que é canhoto? Qual é a dúvida? Se você tiver alguma, coloque aí no chat aqui do YouTube, que a gente está fazendo os dois ao mesmo tempo, não é? Então é isso, vamos continuar aqui sobre quais são as atividades que a gente pode fazer com a criança canhota para descobrir se ela é mesmo canhota, né? Com a criança pequena, que os pais estão em dúvida. Então, é muito importante isso que eu acabei de dizer para vocês sobre não interferir, deixar a criança ir trocando as mãos. Para quem assistiu a live de ontem, a gente conversou sobre isso, né? Que vai haver essa alteração, essa variação na medida que a criança vai crescendo. Aquelas crianças que não estão já demonstrando que elas usam sempre a mão esquerda, elas podem ir mudando as mãos, não é? E para as crianças que já estão, que já usam a mão esquerda, isso já é claro. Mas para aquelas que estão experimentando, a gente tem que observar sem interferir. E é importante a gente observar, mas observar de um jeito que a gente não nem interfira o que eu chamo de interferir? Deixa eu deixar mais claro o que eu quero dizer com interferir. Porque muitas vezes, se a gente faz a observação de uma maneira que não é a correta, a gente pode ter a impressão errada e fazer um diagnóstico, vamos dizer, errado. Não é? Então, vamos começar a pensar quais seriam essas atividades que você pode fazer com a criança menorzinha, de 2 anos e meio até os 4 anos. O Raimundo fez uma pergunta e um comentário. Vou me inscrever sim. Se inscreva, Raimundo. O link tá aqui na bio do Instagram. Você sabe chegar lá na bio do Instagram? Eu tô perguntando isso porque meu marido outro dia disse assim: como que eu chego na bio do Instagram? Eu falei: olha, quem tá no Instagram normalmente sabe, né? Porque ele entrou recentemente. Que é lá no canal, né? Na coisa do canal. Então, a pergunta é: será que posso segurar a mão dela para ajudar a fazer as tarefas? Então, Raimundo, não. Na hora das tarefas, porque é o seguinte: se você segurar na mão dela, você não vai conseguir perceber qual é o desafio específico que ela está enfrentando. Sabe o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: a escrita, ela é feita para ser
a escrita em português, nossa língua português. Ele foi feito para ser escrito com a mão direita. Então, é fácil e desliza o lápis quando uma pessoa destra está escrevendo. Quando o canhoto vai escrever, como ele vai no sentido contrário à mão, né? Então, isso faz com que o lápis enganche no papel e os dedinhos da criança vão escorregando. Se você segurar na mão dela, ela não, ainda assim, ela não vai ter o controle suficiente para segurar esse lápis e poder escrever com conforto. Então, eu sugiro que você não segure na mão dela, mas só observe. Observe quais são os desafios específicos dela. Lá no workshop, na aula que eu liberei hoje, aula 2, eu digo exatamente quais são os tópicos a serem observados. E o que é que você pode fazer para poder ajudar essa criança a ter a técnica correta. Tá? Então, aí, mas essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes, se você segurasse na sua... Eu entendi o seu intuito, era segurar na mãozinha da criança para ajudar ele a escrever, né? Mas eu acho que o ideal mesmo é você fazer uma observação de fora. Então, eu queria dizer agora, sugerir para vocês quais são as atividades que você pode fazer com a criança menorzinha, né? Aquela que está ali entre os 2 anos e meio e os 4 anos, para que você perceba se a criança é mesmo canhota. Então, a primeira atividade é uma atividade com a bola. Que se você não tiver uma bola disponível naquele momento, pode ser uma meia enrolada. Eu já fiz isso aqui em casa, principalmente agora na quarentena, que eu tô sem bola. Então, a gente brinca com a meia uma dentro da outra, né? A gente vai pondo assim uma meia dentro da outra e faz uma bola de meia. Então, se você não tem, a gente tem que ir criando, inventando. Então, se você não tem uma bola, pode ser com uma meia, né? Cheia de outras meias dentro, até fazer uma bolinha. E aí, o que você pode fazer é sentar você e outra pessoa. Eu queria dar as boas-vindas à Kelly. Oi, Kelly, você tá aí? Tudo bem? Que bom te ver. E a Tassi. Tassi, você gostaria de participar ao vivo? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Se você quiser participar ao vivo, vai ser um prazer. Eu posso te chamar, tá? Me confirme se você quer entrar. Enquanto isso, eu vou dando a sugestão da atividade para poder a criança para você observar a criança. Então, vai sentar em círculo, certo? O adulto, você que está observando, a criança, e se tiverem outras pessoas, ainda melhor. Se você tiver pelo menos 3 pessoas para fazer essa atividade, é o mais adequado, porque para a dinâmica da brincadeira soar mais natural. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar com a bola ou com a meia, né? Com o que você tiver para jogar de um para o outro. E aí é bom você ter com você um papelzinho e um lápis para você fazer uma anotação. Essas observações você vai fazer sem que a criança perceba. Então, o que é importante para você observar, antes de você observar, quais são as dicas? É você, número 1, é que a criança não perceba, é você não demonstrar que ela está sendo avaliada, porque a criança fica um pouco tensa quando ela está sendo avaliada. Eu já vi isso com algumas crianças, elas não se sentirem confortáveis e naturais ao perceberem que estão sendo observadas. Então, é importante que a criança não perceba que está sendo observada. E aí, nesse papel que você vai observar, você vai colocar a data. Por quê? Porque observar uma única vez nem sempre é suficiente. Aquele resultado que você tem com uma observação, muitas vezes não vai ser o resultado real. Não vai realmente traduzir a lateralidade, a mão dominante da criança. Então, o que eu sugiro é você observar 4 vezes. Porque com 4 observações, você vai conseguir ter realmente clara qual é a mão dominante da criança. E é por isso que, para mim, o que eu sugiro é você anotar a data da observação. Então, vamos lá voltar aqui, né? Criança não perceber que está sendo anotada, você anotar as observações e você colocar a data em que você observou, pelo menos 4 observações, né? 4 observações eu acho que é um número, a não ser que depois das 4 observações você ainda não esteja segura se aquela criança é canhota ou não. E aí, isso é uma coisa muito importante de a gente conversar, que é o seguinte: se você observou 4 vezes, você ainda não está seguro, pode ser que a criança ainda esteja naquele período de variação em que ela está usando uma mão ou usando outra. Ontem a gente fez essa live em que a gente conversava sobre isso, né? Que existem muitas vezes essas variações ao longo dos anos. E que muitas vezes, para algumas crianças, é só com 4 anos e meio que ela vai demonstrar. Então, como seria essa primeira atividade que eu proponho para as crianças menorzinhas? Você vai sentar 1 ou 3 pessoas, não é?
para brincar com a bola. Essa bola não vai ser para chutar. Então, todo mundo vai sentar no chão, nesse círculo, certo? E aí, o que vai fazer? Primeiro, um adulto joga para o outro adulto ou para outra pessoa e não para a criança que está sendo observada, certo? Então, você vai jogar essa bolinha para outra pessoa. A outra pessoa vai jogar a bolinha para a criança. A criança vai jogar a bolinha, empurrar a bolinha, né? Isso a partir dos 2 anos e meio. Eu sugiro essa atividade mais para os pequenininhos. Mas você pode fazer isso também com 5, 6 anos. Super funciona. É muito... Desde que a criança esteja interessada na atividade. Agora, se a criança tem 5 anos e não quer mais brincar de empurrar... Porque quando eles são pequenininhos, eles gostam de empurrar a bolinha com a mão. Quando eles já são maiorzinhos, às vezes eles resistem. Então, a minha ideia, quando eu sugiro fazer isso com eles menores, Josi, é para que a criança não resista à brincadeira, que seja algo que seja interessante para a criança. Porque qualquer atividade que a gente meio que obrigue a criança a fazer, que ela não faça por prazer, não para os nossos propósitos de observar, não serve muito. Por quê? A gente precisa da criança relaxada e a gente precisa da criança interessada, a gente precisa da criança com vontade de fazer aquilo, tá? Então é por isso que a brincadeira da bolinha eu sugiro para os menores, mas se é uma criança um pouco maior que gosta de brincar com a bolinha, de empurrar com a mão, porque muitas vezes nessa idade de 5, 6 anos eles querem chutar a bola com o pé, né? Mas se é uma criança aberta a essa brincadeira de brincar com a mão, eu sugiro que você faça, depois conte pra gente como é que foi, se você fez e se funcionou, não é? Então, vamos terminar, então, como é essa questão. Então, tá lá sentado, né? Primeiro, você joga para outra pessoa, essa pessoa joga para a criança joga de volta para você. Ou para outra pessoa, a criança vai jogar com a mão. E você vai observar. E aí, sem ela perceber, você vai anotar. Você não precisa nem anotar assim, uma coisa muito longa para ela não perceber que você está escrevendo. O que eu faço, normalmente, quando eu estou fazendo observação com a criança, para que ela não perceba, é que eu já levo escrito, assim, eu escrevo a data, escrevo, por exemplo, esquerda, aí eu só coloco sim ou não e eu só faço um tracinho naquilo que eu observei. Porque isso aí faz com que eu não perca muito tempo escrevendo. Eu só vou lá e marco rapidinho um X ou um tracinho, se a criança empurrou com a mão. E por quê? Porque você vai fazer algumas vezes essa brincadeirinha de jogar com a bola. E aí você vai ver. E aí na segunda rodada, a criança vai começar. Por que é importante que na segunda rodada da bola a criança comece? Porque se você começar, é possível que a criança esteja copiando a maneira como você jogou. Então é importante que ela comece, porque muitas vezes, quando ela começa, ela vai empurrar com a mão que é a mão dominante dela. Então, é muito importante que nessas rodadas de jogar com a bolinha, você vá variando. Algumas vezes você começa, algumas vezes a criança começa. E faça o máximo de vezes de rodadas que você conseguir. Se conseguir fazer 5 rodadas, ótimo. 6 rodadas, ótimo. Quanto mais rodadas você conseguir fazer, maior a certeza que você vai ter de que ele usou realmente a mão dominante. Não é? Se você faz muito poucas vezes, 1 ou 2 só, fica difícil de você ter certeza, porque pode ter sido um momento específico que a criança, né, jogou, mas que não era exatamente aquilo o intuito dela. Ela pode estar só copiando as outras pessoas. Então, essa é a primeira atividade que eu proponho, assim, né, que eu sugiro normalmente para as famílias, para que elas possam identificar. A segunda atividade que eu proponho é fazer um bolo. Não fazer todo um bolo. Principalmente que a criança é pequenininha. Mas pedir ajuda da criança para mexer. Nessa atividade, muitas vezes, o importante não é você observar qual é a mão que a criança está usando. Não é essa o objetivo. Nessa atividade específica, você não vai observar a mão que ela usa. O que você vai observar nessa atividade é o sentido que ela mexe. Por quê? Porque o instinto natural do canhoto é o sentido anti-horário. O sentido natural dos destros é o sentido horário. O que isso quer dizer? Quando a criança tem, por exemplo, na frente dela, alguma coisa que ela vai mexer, se ela é canhota, ela vai mexer no sentido anti-horário. Então, se você você vai fazer um bolo, ou qualquer outra atividade que a criança tenha que mexer,
ela tem ali na frente dela uma coisa líquida com uma coisa sólida e que ela vai mexer, os destros vão fazer assim. O canhoto vai tender a fazer nesse outro sentido, no sentido horário, anti-horário. Então, é isso que você vai observar quando você está dando à criança alguma coisa para ela mexer. Pode até ser, sabe o quê? Alguma coisa que você coloque, por exemplo, vai colocar alguma coisa que não seja quente, mas alguma coisa que eu ia dizer, se você põe açúcar no café, mas aí o café é quente. Só se for uma xícara maior, o café pequeno, para você observar como ele gira, não é? Então, mas pode ser um suco, alguma coisa que a criança vá mexer, um leite frio que ela vai mexer, qualquer coisa que ela vai mexer, você observar o sentido que a criança está usando para mexer. Essa é uma segunda atividade que pode funcionar muito bem para você observar. A terceira atividade que a gente pode propor, assim, para as crianças um pouquinho menores, além de empurrar a bola e com a mão e fazer o bolo, é você também colorir. Não é? E isso, essa parte de colorir e de desenhar, serve para os pequenos, mas serve também para os maiores, de 5 a 6 anos. A partir dos 6 anos, como eles começam a escrever, isso já fica mais claro. Para aqueles pais que querem descobrir um pouco mais cedo, então podem, por meio dessas outras atividades ainda anteriores à escrita, observar. A Josi colocou. E quando já é adulto e só mexe para o sentido anti-horário, segura o violão do lado contrário como se fosse canhoto, mas sendo destro. Isso quer dizer que a pessoa talvez fosse canhota e foi tirado dela? Josi, isso é uma pergunta bem interessante. Porque é o seguinte, eu diria que sim, que provavelmente essa pessoa era canhota, porque se ela mexe no sentido anti-horário, se ela segura o violão, que é uma coisa prazerosa, e que não deve ter sido algo que alguém obrigou ela a fazer com a mão direita, é bem possível que alguém tenha, se não obrigado, pelo menos induzido essa criança a ser destra, e ela cresceu usando a mão direita. E isso é muito interessante, eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai foi obrigado a usar a mão direita. Na época dele, na cidade dele, com a mãe dele, aquilo não foi permitido, infelizmente. Mas e o que é que acontece? Eu vejo hoje meu pai usando a mão direita para algumas coisas. E isso não porque ele seja, né? Não porque ele seja destro, mas porque isso foi. E às vezes o que eu quero, essa pessoa é você, Josi. Veja só. Às vezes alguém não lhe obrigou, não amarrou sua mão, mas alguém lhe entregou o lápis na mão direita. Alguém lhe entregou a colher na mão direita. E daí você, que talvez tivesse já alguma habilidade também com as duas mãos, tenha utilizado a mão direita para algumas coisas. Eu não sei se você já estava aqui na live quando eu contei a história de minha filha comendo. Que eu dava a colher na mão direita dela e que ela usava a mão direita porque era a mão que ela recebia a colher e que ela via. Tinha também uma questão, às vezes eu não entregava na mão dela, mas ela via todo mundo ao redor comendo com a mão direita. E ela usava essa mão. Então, ela não foi obrigada a usar a mão direita, mas ela foi induzida, né? Ela copiou as pessoas que estavam ao redor dela e ela entendeu que para aquela atividade correta ela era usar a mão direita. Mas isso causou muita confusão para ela na hora da escrita, não é? Então, pois é. Então, e aí foi na hora da escrita que a gente terminou identificando que ela era canhota. Mas, Josi, você acha que lhe atrapalha de alguma maneira? Você sente algum desconforto em usar a mão direita para algumas atividades? Porque, às vezes, você tem habilidade com as duas mãos, né? Às vezes, você é o tipo de canhota que consegue usar a mão direita para algumas outras coisas. Eu vou convidar a Tassi, que ela pediu aqui para participar da conversa. Estou aceitando aqui a Tassi. Não tenho lembrança de ter sido obrigada. Talvez tenha sido só indução. Pois é, mas você sente alguma dificuldade? Josi, conte aí pra gente. Oi, Tassi. Oi, Tassi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A Tassi caiu. Se ela chamar de novo, a gente aceita. Nenhum desconforto. Então, pode ser isso, Josi. Pode ser que você tenha... Alguns canhotos vão ter a habilidade de usar a mão direita para algumas coisas. E isso é interessante de a gente observar, não é? Então, 1% da população é ambidestro. São 1% de toda a população do mundo. São pessoas que conseguem fazer tudo com as duas mãos, mas aí elas conseguem fazer tudo mesmo. Então, elas escrevem com as duas mãos, elas mexem com as duas mãos, elas fazem tudo, elas têm habilidade com as duas mãos. E existem aquelas outras pessoas que conseguem fazer umas coisas com a mão, umas coisas com a outra mão, né? E é tudo normal, momento de prazer para a criança. Toda criança, em geral, gosta de colorir.
Então, é um momento em que se você coloca os lápis, e aí a sugestão é assim, é você colocar o material que ela vai usar para colorir, seja giz de lápis, seja canetinha, usar, nunca colocar de um lado ou do outro, porque quando você coloca no meio, isso permite que a criança tenha, né, o instinto de pegar a caneta do jeito que ela quiser. Se você já coloca do lado direito, vai ficar mais perto, muitas vezes, para ela pegar com a mão direita. Então, o importante é você colocar os lápis no meio, e aí, como é uma atividade muito prazerosa, ela vai tender a pegar com a mão, que é aquela mão que é a mais confortável para ela, não é? Então, muitas vezes você observa assim. Sobre o desenho é uma coisa incrível e interessantíssima. Vai na mesma questão do girar, né? Do girar no sentido anti-horário para o canhoto. Em geral, o que você vai observar no desenho dos canhotos é que eles fazem as coisas no sentido anti-horário também. O que eu quero dizer com isso? Quando você observa um carro desenhado por uma criança destra, os faróis vão estar virados para a direita. Numa criança canhota, os faróis do carro vão estar posicionados para a esquerda. Quando uma criança destra desenha uma casa, a chaminé da casa fica do lado direito. A árvore que ela desenha do lado da casa fica do lado direito. O sol fica do lado direito. O trinco da porta fica do lado direito, porque é tudo mais perto para ela. Quando você tem o desenho de uma criança canhota, ela vai ter o sol do lado esquerdo, a chaminé do lado esquerdo, ela vai ter a abertura da porta do lado esquerdo, a árvore do lado esquerdo. Então, você vai ter a criança colocando tudo perto dessa mão, que é a mão confortável para ela. E isso é muito lindo de ver. Você vai ver assim a diferença clara quando você bate o olho naquele desenho, que tudo vai estar ali desse lado esquerdo. É importante que muitas vezes você observe mais de um desenho, porque se principalmente a criança está desenhando perto de outra criança que é destra, e a criança destra fez os desenhos do lado direito, é possível que a criança canhota copie esse desenho. Mas se ela estiver sozinha fazendo o desenho, o instinto natural dela vai ser colocar as coisas do lado esquerdo. E essa é uma ótima maneira de você observar. Por exemplo, também quando a criança vai desenhar um submarino, crianças que gostam de desenhar fundo de mar. Se ela vai desenhar um submarino, aquela parte de cima, o periscópio, da criança destra, ela vai colocar virado para a direita. O peixinho, a boquinha e os olhinhos estão virados para o lado direito. A criança canhota vai fazer o submarino, vai fazer o peixinho, todos virado para a esquerda. E o periscópio também vai estar virado para o lado esquerdo. Então, essa é uma maneira de você observar por meio dos desenhos, você consegue observar qual é o instinto natural da pessoa. Eu queria agradecer a Gilma, que fez um comentário aqui. Obrigada por estar aqui. E a Josi colocou, caramba, meus desenhos são estilo de canhoto, nunca soube disso. Não é incrível, Josi? Eu também fiquei muito impressionada quando eu comecei a ler sobre isso. E depois, quando eu fui observar minha filha, e depois, quando eu fui observar os alunos, e o que eu fui observar os filhos das minhas alunas, e eu fui observar tudo, eu fiquei muito impressionada. Como que o desenho pode ser um indicativo se a criança é destra ou canhota, né? E é por meio dele que pode ser uma atividade que você propõe para a criança, para que ela saiba. A Bebel, oi Bebel, se você ainda estiver aí, nós estamos terminando essa live, mas eu vou fazer um resuminho de tudo que a gente disse para as pessoas que entraram agora há pouco, e principalmente porque eu sei que Bebel tem eu acho que você é a Isabel, que tem uma criança de 1 ano e 8 meses, né? Alguns de vocês eu vou lembrando, assim, das outras lives, outras eu nem sempre lembro, mas veja só. Então, Isabel, que tem uma menininha pequena, eu vou resumir. Oi, Kelly, você acha impressionante? Eu também fico encantada, assim, como nessas pequenas coisas a gente vai podendo observar que a criança ela já vai demonstrando, mesmo que ela não use sempre a mão esquerda, ela vai demonstrando o instinto dela. O que a gente propôs, o que a gente disse hoje aqui, resumindo? Que alguns bebês vão mostrar desde muito cedo que eles são canhotos, outras crianças elas vão levar mais tempo para demonstrar qual é a mão dominante delas. É muito importante a gente observar para poder auxiliar a criança em algum desafio, sem interferir. Você correu para me assistir, eu sei que você está algumas horas a mais do que a gente aqui no Brasil, e é por isso que eu quero fazer esse resumo para você também. E aí, veja só. Então, essas crianças que vão ainda demorar um pouco para demonstrar,
quando é que elas são, né? Qual é a mão dominante delas, essas crianças, você pode fazer algumas atividades. É importante a gente não induzir a criança nesse processo de observação. Porque muitas vezes, se a gente entregar algo na mão da criança, ela pode entender que ela tem que usar aquela mão. Então, eu dei antes o exemplo da minha filha, que antes de eu saber que ela era canhota, eu dava a colher para ela comer sopa sempre na mão direita. Então, ela achava que a mão de comer era a mão de direita. E ela não conseguia. E aí, ela levava a boca para o prato, levantava o cotovelo e trazia. Uma vez eu perguntei à pediatra por que ela não conseguia comer direito. E aí, a pediatra me disse que era eu que não sabia ensinar ela. Que se eu ensinasse a ela as regras corretas de etiqueta, minha filha saberia comer. Eu não estava nem preocupada com a etiqueta, eu estava preocupada mesmo da criança ficar, né, com problema de coluna, de comer desse jeito. E aí, o dia que eu descobri que ela era canhota, que eu sugeri que ela segurasse a colher com a mão esquerda, ela trouxe a colher para a boca com muita tranquilidade. É isso que eu quero dizer sobre, no processo de observação, a gente tentar não interferir na escolha da criança, né? Então, quais foram as atividades que eu propus e que eu sugeri que a gente faça? É o seguinte, quando a criança é menorzinha, que ela ainda não, né, ainda não desenha coisas mais sofisticadas, que ela ainda não colore por muito tempo, a gente pode fazer algumas atividades simples, como, por exemplo, brincar com a bola. Então, pegando uma bolinha, sentando no chão, a atividade é empurrar a bola com a mão, não com os pés, para que a gente veja a dominância da mão, que pode ser diferente da dominância do pé. Às vezes a criança é canhota na mão e ela é destra no pé, ou vice-versa. Então é importante que essa brincadeira, vão sentar 3 pessoas e vão jogar a bolinha de uma para outra para ver com que mão a criança joga. Nessa atividade é importante que uma vez o adulto comece e na outra vez a criança comece, porque às vezes, se o adulto sempre começa, às vezes a criança pode copiar o adulto na mão direita que ele está jogando. Então, a criança, você vai jogar para outra pessoa joga para a criança joga a bola de volta para você. Depois a criança começa. E aí você vai anotando, sem ela perceber, qual é a mão que ela usou para jogar. Então, o que eu sugiro é você ter um papel em que você já deixa escrito assim, né? Primeiro, assim, coloca o número 1, 2, o que eu faço é assim, eu pego o papel, eu coloco a data, e aí eu já deixo anotado as vezes que eu vou observar, e aí eu coloco sim e não. Se ela usou a mão esquerda, eu coloco o xizinho. Se ela não usou a mão esquerda, eu coloco no não. E eu vou marcando. E o importante é fazer essa atividade da bola mais de uma vez. Por quê? Porque se você faz uma vez só, isso pode não lhe dar a realidade da mão dominante da criança. A segunda atividade que eu propus foi mexer alguma coisa. Ou fazendo um bolo, ou se é uma criança que vai mexer fazer um leite, que ela coloca alguma coisa dentro do leite, ou se ela vai colocar, ou se é uma criança que põe, por exemplo, açúcar no suco, qualquer coisa que sirva para mexer. Então, a criança que é canhota, o instinto dela é mexer no sentido anti-horário. Os destros vão mexer no sentido horário. Então, quando você observa a criança mexendo alguma coisa e você vê que a criança está mexendo no sentido anti-horário, já é um grande indício de que ela é uma criança canhota. Para as crianças mais velhas, a sugestão é o colorir e o desenhar. Por quê? No colorir, a criança, como é uma atividade prazerosa, se você coloca os lápis na frente dela, ela vai pegar aquele lápis com a mão preferencial dela. Tem uma outra atividade que eu queria sugerir para vocês também, que é comer alguma coisa que ela goste. Então, por exemplo, no livro que eu estudei sobre esse assunto, eles sugerem colocar um chocolate na frente da criança, no meio. A mão com a que a criança primeiro vai pegar o chocolate, que é uma coisa que ela pode gostar, é a mão dominante dela. Então, se é uma criança canhota, ela vai pegar esse chocolate com a mão esquerda, porque é tão instintivo que ela não para pensar, ela não para copiar outras pessoas. O que eu sugiro muitas vezes é iogurte. Eu acho que para o que funciona, que eu normalmente prefiro, assim, o chocolate é um exemplo do livro. Eu gosto muito da ideia do iogurte, porque me dá uma confirmação dupla. Em que sentido? O iogurte é uma coisa que as crianças sempre gostam, né? Seja ele com sabor ou sem sabor. Então, você põe ali o iogurte no meio e você coloca a colher também no meio, só que você não coloca o cabo da colher nem para um lado nem para o outro. Você coloca o cabo também
nesse sentido. Por quê? Porque a mão que a criança vai usar é a mão preferencial dela. Ela vai pegar o iogurte com a mãozinha preferencial e ela vai pegar a colher. Se você colocar o cabo virado para a direita, é possível que a criança segure o cabo com a mão direita, porque é o que está mais fácil e mais perto dela. Então, não coloque o cabo virado para nenhum lado, coloque o cabo virado para cima, tá bem? Porque daí a criança segura com a mão que seja a dominante dela. E aí, as outras atividades que eu proponho são também o desenhar. Porque quando a criança canhota desenha, ela coloca o rosto, ela coloca os objetos sempre na esquerda. E isso é uma grande técnica para você observar. Então, uma criança canhota, ela vai desenhar o sol, ela vai desenhar a chaminé, o rosto de uma pessoa virado para a esquerda, a boca do peixinho, ela vai desenhar os faróis do carro, tudo virados para a esquerda. Ela vai colocar para a esquerda, numa casa, por exemplo, a maçaneta da porta, a árvore vai ficar do lado esquerdo. Então, todas essas coisas ficarão do lado esquerdo. E isso também é uma ótima maneira de observar. Lembrando que as dicas para observação, a criança não perceber, é você anotar e fazer várias observações, não só uma. No mínimo, 4 observações. Jogar a bolinha no mínimo 4 vezes e observar nessas outras características também. Eu queria dar um oi para a Isabela, que está aí no YouTube. Obrigada pela presença. Bom saber que você está aí. Um beijo grande para vocês. Obrigada pela presença aqui hoje. E eu queria convidar vocês para... Eu tenho só um último comentário que eu quero ler aqui antes. Minha filha tem seus anos, 6 anos deve ser, e sempre mostrou que seria canhota, e não vejo que ela tem habilidade quase nenhuma com a mão direita. Olha que interessante. Nem sempre as pessoas têm essa habilidade com as duas mãos, ou normalmente a pessoa vai mostrar. Minha filha faz tudo com a mão esquerda. Não existe nada até hoje que ela tenha feito com a mão direita. Isso é muito engraçado, né? Bebel, você entendeu tudo que eu resumi agora? Se ficou alguma dúvida, depois você pode mandar. Vocês sempre podem me escrever. O e-mail é contato@canhotopia.com.br, tá bem? Se vocês me escreverem, eu posso indicar algum vídeo, alguma coisa que seja do interesse de vocês. E aí eu queria convidar vocês que ainda não estão inscritos no workshop. O workshop é essa semana, de 11 a 15 de maio. A gente tem 3 aulas, a primeira e a segunda já foram liberadas, e a terceira aula vai ser na sexta-feira, e vai ser respostas, perguntas que me forem enviadas nessas 2 primeiras aulas. Na primeira aula a gente falou dos desafios que a criança enfrenta na vida escolar, na segunda aula a gente falou hoje sobre as técnicas que podem ajudar a criança na hora da escrita, e na terceira nós vamos responder as perguntas que as pessoas tenham, tá? Então, sejam bem-vindos lá no workshop, sejam bem-vindos aqui no canal também. Até amanhã, nós temos a live amanhã aqui, às 12h15. Oi, Samara, chegou agora, né? Desculpa aí que chegou na hora da saída, mas a live vai ficar